Salmo 147. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus maravilhoso, obrigada, Pai. Obrigada porque foi o Senhor quem nos trouxe à Tua casa. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de sermos igreja, pela oportunidade de congregarmos como igreja. Obrigada, Senhor, porque nós sentimos o Teu amor pela vida uns dos outros. Obrigada, Jesus, por todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada pelas Tuas misericórdias que se renovaram essa manhã a nosso favor. Que todos que aqui o Senhor trouxer, Pai, possam sair daqui preenchidos pelo Teu amor. Que todo e qualquer vazio seja preenchido por Ti. Que toda e qualquer dor seja curada por Ti. Obrigada, Deus, entregamos e consagramos tudo que nós iremos viver a Ti. Abra os nossos ouvidos espirituais. Abra os nossos olhos espirituais. E entregue a cada um de nós a porção que o Senhor preparou para nós. Consagramos a Ti a vida do nosso pregador, para que ele seja a boca das Tuas palavras. Consagramos tudo que nós iremos viver, já agradecendo por tudo que o Senhor irá fazer. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que veio aqui receber uma promessa ou está esperando a promessa? Tem? Tem? Diga para a pessoa do seu lado aí que não levantou a mão, diga: você tem promessa, levanta a sua mão. Começa a receber, irmão. Depois as coisas não acontecem porque você não sabe que tem promessa sobre a sua vida. Ei, tem duas, é? Aleluia. Vem, Davi. A quem muito foi perdoado, muito ama. Lucas 7,47. Glória a Deus. Pedro, tudo bem? Sim. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Vem. Apocalipse 22, 13. Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É isso aí. Você tem? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Você também tem? 2 Coríntios 4 ao 6. Portanto, nós, como companheiro de trabalho, lhe serviço de Deus, pedindo o seguinte: não deixe que fique sem proveito a serva de Deus, e quem vocês receberam. Meu Deus. Obrigado por essa... Hã? Deus é amor, nada me faltará. 1:9. O Senhor é minha salvação. Eclesiastes 7, do versículo 1 ao 15. É melhor ter um bom nome do que ter um bom perfume. O dia no qual se morre é muito melhor no dia no qual se nasce. É melhor ir para um funeral que sair para uma festa. Porque todos devem morrer e os que estão vivos devem aceitar isso. A dor é muito melhor que o riso, porque quando estamos tristes, tentamos ser bons. O sábio pensa na morte, mas o que carece de entendimento só pensa em se divertir. É melhor ser criticado por um homem sábio do que ser louvado por alguém que carece de entendimento. O riso dos tolos é como o crepitar da lenha que se queima no fogão. E também não faz sentido.
Até um homem sábio se esquecerá da sua sabedoria se alguém lhe pagar um bom suborno. Esse dinheiro irá corromper seu entendimento. É melhor acabar com alguma coisa do que começá-la. É melhor ser gentil e paciente do que ser orgulhoso e ansioso. Não se irrite com facilidade, porque irritar-se é uma tolice. Não é inteligente se perguntar, por que os dias passados foram melhores do que estes? Ser sábio é como ser rico. Na realidade, o sábio conseguirá muita riqueza. A sabedoria e o dinheiro podem protegê-lo, mas é muito melhor ter sabedoria, porque esse conhecimento pode salvar a sua vida. Observe a criação de Deus. Você não pode mudar nenhuma só coisa, ainda que pense que está mal. Desfrute os bons tempos, mas quando estiver em dificuldades, lembre-se que Deus nos dá momentos bons e maus e que ninguém sabe o que virá no futuro. Na minha curta vida, tenho visto todo tipo de situação. Gente boa que morre jovem e gente má que vive muito tempo. Glória a Deus. Deus está fazendo pregadores nessa geração, viu, gente? Vem, lindona. O meu mandamento é este: amei uns aos outros, assim como eu os amei. João 15:12. Que lindo. Obrigado. Oi, gente, bom dia. Gente, desculpa eu falar para vocês que eu não sei ler, mas eu vou aprender com Jesus. Gente, eu vim falar aqui para vocês que honre os pais de vocês e adore para todos os sempre. Eita! Glória a Deus! Você também quer? Tem? Forte e corajosa. Seja forte e corajosa, ela disse. Quem mais? Vem fechar. Tem, Letícia? Tem, Arthur? Peraí, para você fechar. Você vai terminar, tá? Tem. Provérbios 3, 14 a 15. Pois a sabedoria é mais proveitosa que prata, e rende mais que ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Eita. Obrigado pela palavra. Glória a Deus, Arthur. 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor produz a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Obrigado, Lelê. Vem, cara. Hoje é a primeira vez que você vem, né? Como é que a gente fala quando é a primeira vez? A gente te ama, viu? Salmo 119, versículo 114. Tu és meu refúgio e meu escudo, tua palavra é minha esperança. Glória a Deus. Eu amo Jesus. Glória a Deus. Pastora, cuidado aí, pastor. Estenda as mãos para cá. Jesus, obrigado, muito obrigado. Vem uma geração, eu creio, temente a Ti, ensinada por esse exército que o Senhor tem levantado. Usa, Senhor, cada um aqui na vida dessas crianças, na casa delas, que a Tua bênção que enriquece e não traz dores, caiam sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu Deus. E é sobre isso, sabe? Hoje a gente vai falar e talvez você tenha vindo no dia certo. Tem alguém com a gente pela primeira vez? Levanta a mão assim. Pela primeira vez? Pela primeira vez? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Aqui? Que Deus te abençoe. Lá, tem alguém pela primeira vez? Glória a Deus. De cá, tem alguém pela primeira vez? Primeira vez? Que Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, que Deus fale com vocês. Vocês estão na casa do Pai. E entender isso faz toda a diferença. Por isso a gente precisa aprender, né? Colocar o coração ensinável, como a Bíblia diz, sermos aperfeiçoados nesse lugar, através do Espírito Santo.
não é através de outra pessoa, não é através da própria liderança, não é criando expectativa em pessoas, mas sem dúvida nenhuma colocando os nossos olhos, ouvidos e o coração diante do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre isso. Não sei quanto tempo você tem de evangelho, quanto tempo você tem de palavra, quanto tempo você caminha com o Senhor. E quanto mais você tiver, se prepare, porque hoje Deus vai falar ainda mais contigo. Porque aquele que muito tem, mais será dado, diz a palavra. E isso fala sobre responsabilidade. E hoje o culto é justamente sobre isso. E o tema é: o que você tem feito? O que você tem feito? Basta realmente a gente ter conhecimento das coisas? Basta realmente a gente frequentar, trocar as nossas amizades, lugares, a nossa agenda? Nosso domingo de manhã, penso eu, que não era assim. Basta isso? Ou realmente o que o Senhor tem nos entregado, confiado, independente da missão de cada um, e todos nós temos, a pergunta é: o que a gente tem feito? Se não for um momento, sabe, diário de reflexão, e esse é o tempo que a gente tem com Deus, no chamado devocional, é a gente se dedicar ao Senhor, aquele que tem governado, aquele que nos comprou, aquele que tem nos reunido, feito, e dado a nós a oportunidade e o privilégio de sermos o seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Se isso passar despercebido, se isso virar, sabe, uma rotina na nossa vida, a gente não vai conseguir responder a Cristo muitas perguntas que Ele tem nos feito. Os nossos ouvidos, se não estiverem, sabe, na frequência celestial, nós não ouviremos o Senhor. Nós não escutaremos dEle a missão que nós temos aqui como servos, como filhos, como ovelhas, reunidos num rebanho que é de Deus, confiado a pastores. Mas nós somos todos ovelhas do Senhor. Nós somos todos ovelhas de um aprisco, e Ele colocou esse aprisco em vários lugares no planeta inteiro. Em cada esquina tem um aprisco chamado igreja. E Ele levanta pastores para cuidar. A responsabilidade de um pastor talvez não seja a sua. Mas você, como sacerdote, você como pai, você como marido, você como filho, como aqui foi dito, você tem a sua missão e a sua responsabilidade, você vai ser cobrado naquilo que é seu. E se a gente não parar para perguntar o que é que a gente tem feito? O que é que a gente tem feito? Sabe, dizer eis-me aqui, dizer para o Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu sou Teu, agora eu quero viver isso, eu quero experimentar, eu quero ter experiências contigo, eu quero ser a habitação, eu quero ser o templo. É muito fácil a gente olhar essa estrutura física, ela já existia. Isso é a igreja há menos de 2 anos. Há menos de 2 anos. Já existia a estrutura física, mas o que faz a igreja? É o Espírito de Deus. E o que faz os filhos? É o Espírito de Deus. E o que faz os servos? É o Espírito de Deus. E esse Espírito, ele vai falando com a gente. O tempo todo Deus vai se manifestando, se revelando. A gente vê isso claramente nessas formaturas, fica mais claro ainda. Como em poucos dias, em poucos encontros, mas numa estrutura, em casa, como na igreja primitiva, onde se estrutura ali a palavra, a obediência, servos, o eis-me aqui verdadeiro, Deus faz. E casais que chegam ali, carros separados, já vivendo em casas separadas, daqui a pouco entendem sobre casamento. Mas a pergunta que é, e precisa ser, e precisa ficar no nosso coração, independente das formaturas, e se você formou e você está aqui, eu vi alguns, o que você vai fazer? Ontem o Mateuzinho, me permita, Mateus, eu estou acostumando a contar testemunho dos outros. Mas é porque como edifica, porque é prática, gente. É prática. A palavra você vai ler em casa. A oração você vai fazer no seu secreto. Mas ouvir testemunho, a gente precisa estar reunido. Você não sabe o que aconteceu na vida do Mateuzinho. E se depois disso eu não te contar, você vai ver a curiosidade que vai te dar. Um espírito de curioso parece que toma conta do nosso ser. E daqui a pouco você está cochichando. Você conhece o Mateus? Você veio na formatura? Porque vai tomando conta da gente e a gente quer saber por quê. Responda aí para mim. É vida prática. O que é que a gente tem feito? O que é que a gente tem feito?
E o Mateus ontem, para você ficar sossegado e continuar no culto, o Mateus ontem me disse, e disse para muitos, que na última aula na casa do Renozinho, uma aula maravilhosa, era o último dia, eles já estão chorando ali, era o último dia de um ciclo, apenas 13 semanas, que na primeira semana parece muito, mas na intensidade de Deus, deixa eu te falar, o cronômetro é regressivo. E o Mateus conta que depois daquela noite maravilhosa, ele entrou no elevador e viu o Renozinho despedindo dele. E durante semanas ele ia lá às quintas-feiras, aprender de Deus, ser corrigido. E ele conta que a porta fechou, e que aquele elevador começou a descer, e ele falou, meu Deus, acabou. Eu não vou voltar aqui quinta que vem. E Deus tocou no meu coração em algo que eu escuto tanto, falo tanto, mas ontem foi diferente. Quando o Mateus disse, eu deveria ter aproveitado mais. Eu deveria ter aproveitado mais. E aí me veio um filme. Uma série. Quantas coisas eu deveria ter aproveitado mais? Quantas coisas, se voltasse atrás, eu teria lido mais? Eu teria praticado mais, eu teria colocado, porque tudo que está escrito vai se cumprir, e só vai se cumprir na sua vida se você praticar. As madrugadas parecem que demora, a gente quer dormir, mas de repente acaba. E é impressionante porque Deus literalmente ontem me colocou naquele elevador, e por isso eu fui muito mexido. Eu desci com o Mateus, ele ia contando e eu fui descendo junto, Renozinho. Vendo você dando tchau, chorando, tenho certeza disso. Como agora você está. E imaginando, sabe? Conheço o testemunho do Mateus, aí eu não vou contar para vocês. Mas também ouvindo o que Deus está fazendo e crendo no que Deus vai fazer. E é nesse sentido que a gente precisa entender, e dali eu fiquei com isso, sabe, na minha cabeça e literalmente não dormi, porque eu fiquei pensando e falando, Senhor, me ajuda, porque é muito lindo receber uma palavra de Ti, chamada cronômetro regressivo, mas as coisas vão passando e muitas vezes a gente não vai vendo. Muitas vezes a gente não entende o que o Senhor faz, como o Senhor faz, e dizer eis-me aqui, e o eis-me aqui não é sobre altar, o eis-me aqui é quando você faz uma inscrição de curso, o eis-me aqui é quando você saiu de casa e veio para cá. Você está aqui, você não está aqui obrigado, você não veio por força, se veio, deixa eu te dizer, alinha teu coração, porque amanhã ou depois você vai dizer, eu deveria ter aproveitado, eu deveria ter prestado mais atenção, eu deveria ter ouvido, eu deveria ter lembrado, eu deveria ter praticado. Sem dúvida nenhuma que o resultado da nossa vida é a prática daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente crê. São as nossas crenças que vão nos impulsionando. E diante disso eu posso com certeza dizer a vocês, pelos aconselhamentos, pelas histórias que a gente está envolvido com muitas famílias, meu Deus, como a gente erra. Como a gente erra. E é interessante que quando erram com a gente esquece que a gente erra e a medida parece que muda. Mateus capítulo 6, Rafa, versículo 13. Hoje nós vamos entender um pouco desse eis-me aqui, um pouco desse cronômetro regressivo, um pouco da palavra que o Maurício trouxe, e todas as outras que tem nos construído durante todos esses domingos desse ano. Quantos domingos falta, Renozinho? 5. Alguém tinha dito que você ia dizer 7. Porque tem 4 domingos que você fala 7. E vieram me perguntar, eu falei, Renan, não quer que acabe, você não está entendendo. Isso. E a Bíblia diz assim, 14, Rafa, por favor. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que estás no céu, perdoará vocês. O único versículo que Mateus conta Jesus dizendo, e antes do 9 ao 13, é a oração que você conhece como Pai Nosso.
Jesus termina ela e continua dizendo sobre atitudes. Continua dizendo sobre a prática, dizendo: se perdoarem. Isso é uma decisão, é uma prática, é uma ação. E ele diz: se perdoarem, o Pai de vocês que estás no céu perdoará vocês. E o 15, Rafa? Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, Jesus traz ali, depois de nos ensinar a orar a pedido dos discípulos, ele traz uma mensagem dizendo que é a prática, é se eu fizer. E eu não vou me cansar de dizer hoje, para que isso fique na sua cabeça inculcado, o que é que a gente tem feito. Quantas pessoas estão na lista, me permita, negra da nossa vida, e a gente não consegue liberar perdão. Muitas vezes a gente diz que perdoou, mas eu não posso encontrar alguém que eu vou falar quem a pessoa é. Essa característica de falar da pessoa, ela continuar te acompanhando do modo errado, e isso é característica de quem não perdoou. A prática não é como eu quero, a prática é como a Bíblia diz que precisa ser. Por isso que se eu não perguntar justamente o que é que eu tenho feito com todo esse ensino, não adianta eu dizer eis-me aqui, não adianta as missões que o Senhor nos dá, não adianta as famílias, porque Paulo disse, escrevi um dia a eles, Paulo fala, Senhor, ele diz sobre uma misericórdia na vida dele, e ele diz para mim e para você, líder, ele fala, cuidado, Paulo diz, porque depois de ter pregado a muitos, depois de ter levantado, depois de ter dito a ti, eis-me aqui, como muitos homens fizeram, e a gente vai ver isso, ele diz, eu preciso tomar cuidado para que eu mesmo não seja reprovado. Paulo está dizendo, eu posso ensinar, eu posso ser o exemplo, mas eu vou passar pelas minhas provas. E se aquilo que eu estou dizendo não for a minha prática, eu vou ser reprovado. Se aquilo que eu estou dizendo de promessa na tua vida, se não for também na minha, e eu não buscar isso para mim, no meu eu vou ver as pessoas alcançando aquilo que eu estou dizendo, mas eu vou ficar para trás. Gente, e a gente já ouviu testemunhos de pessoas que ficaram para trás, e como dói. Não adianta você puxar, porque o inimigo segura de um jeito e vai colocando outros tantos sentimentos que a pessoa não conhecia, mas todas elas têm uma raiz que é, o que é que eu tenho feito? Por que a gente deixa para amanhã, por exemplo, o perdão? Por que a gente deixa para amanhã o cronômetro é regressivo? Eu creio que a gente foi muito mexido numa semana onde Deus nos despertou para isso, para não perder tempo. E quando a Bíblia fala, Paulo escrevendo, 2 Timóteo, coloca, Rafa, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, só tem um lugar que a gente vai conseguir dar certo, só vai ter um lugar que a gente vai aprender a viver como Deus espera. Deus vai confiando a nós essas coisas, para que em tudo a gente possa cada vez mais agradá-lo. E ele diz assim, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem, olha isso, que podem torná-lo sábio, como a gente escutou sobre sabedoria hoje de manhã aqui. Vários versículos falaram de sabedoria hoje de manhã. É um espírito só, gente. Não perca um versículo que as crianças estão falando para a gente. É o próprio Deus. É o próprio Deus falando conosco. Que podem torná-lo sábio para a salvação. Não é sábio para as coisas humanas. Não é sábio para você ter sucesso no teu emprego. Não é sábio em relação a isso. As Escrituras vão nos tornar, podem nos tornar sábios para a salvação. E aqui diz, agora que vem, pela fé em Cristo Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha agora, 17, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então uma coisa é o que a palavra pode me dizer em relação à salvação. Outra coisa é
a correção, aquilo que nós vamos nos colocando diante dela, como hoje, nessa manhã, cultuando a Deus, para que os meus ouvidos estejam atentos ao que Ele está falando. E aí eu vou, a Bíblia diz, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. E olha agora, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tiago, capítulo 1, versículo 25, Rafa. Tiago diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, olha isso, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A Bíblia diz e nos chama justamente a isso, a fazer. O Senhor nos confia, porque casado talvez você já era, mas você não entendia de casamento. Talvez você já era pai e mãe, mas você não entendia o que era isso, a responsabilidade disso. Você delegava fácil, você perdia a paciência fácil. Era um humano tentando cuidar de um humano. Mas quem nos fez, quem nos criou, não é humano, é espírito. E se a gente não entender no espírito a missão que nós temos, cada um naquela que já recebeu do Senhor, por revelação, pela palavra ou pela glória, agora cabe a nós o fazer. Porque agora eu sei o que representa o casamento para Deus. Agora eu não estou casado para a Flavinha, para os outros. Eu estou casado com a Flavinha para Deus. Paulo diz que em tudo que a gente fizer, que seja louvado e glorificado o nome do Senhor. O que é que a gente tem feito? Será que em tudo, pastor, mas você não está cobrando uma perfeição, eu vou errar? É óbvio que você vai. Mas até quando você erra, Deus te faz acertar. Perdoa. Pede perdão. Olha para o outro com a misericórdia que o Senhor tem olhado para nós. Olha para o outro, sabe, com o amor que Deus nos amou. Mas essa diferença que nós temos entre carne, entre sangue, não de Cristo, mas o nosso, contaminado. E aí a gente quer que o Senhor, sabe, tenha misericórdia de nós, nos nossos erros, Ele vai ter. Mas deixa eu te falar, Deus é longânimo. E dentro do amor dEle, Ele espera que você se posicione, e a gente só se posiciona fazendo. Não adianta você falar, Senhor, eu sei, mas não consigo. Começa a mudar a sua oração. Começa a dizer, Senhor, eu sou um servo, eu quero prestar atenção atentamente à tua voz. Eu preciso de ti, porque agora eu me reconheço desse jeito. Sabe, um eis-me aqui para que você seja esse objeto, como lá na origem, no pai da fé, Abraão. Ele diz, e a gente já ouviu outras vezes, quero repetir para ti, porque isso também é para a sua vida. Ele diz, sê tu uma bênção. O Senhor não quer só te abençoar, o Senhor Ele não quer te chamar para viver maravilhas, mas Ele quer que aonde você esteja, as maravilhas comecem a acontecer. Por isso que a sua casa vai mudando, o ambiente da sua casa, o elevador do seu prédio muda, hein, Mateus? O elevador muda do seu prédio. Uma atmosfera, porque é a presença, é a glória. Mas isso tudo é o eis-me aqui. Isso tudo é o Senhor nos chamando para a prática. Rafa, Lucas capítulo 12. Você vai escutar agora algo tremendo. Lucas capítulo 12, versículo 35. A parábola do servo vigilante. Também está em Mateus capítulo 24. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os, olha só, se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam.
Então Pedro, escutando isso, a Bíblia fala que ele perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, Jesus diz, em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir? E começar a espancar os empregados e empregadas, a comer, a beber e a se embriagar? Virá o senhor daquele servo em um dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-os com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você pode dizer amém? O Senhor está dizendo, é uma palavra dura, mas é uma palavra que precisa nos despertar no seguinte sentido: o que a gente tem feito? Porque das duas formas, aquele que não sabe, e muitas vezes a gente pega um versículo dizendo: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E alguns se colocam disso para continuar ignorante. A gente pega essa passagem da forma errada para dizer: o que eu fiz Deus não leva em conta. Não. Se você se arrepender, tudo que você fez não vai ser levado em conta para Ele te receber. Não é para que você continue dessa maneira, porque agora muito vai ser confiado a ti. O Senhor vai estar diante de ti, confiando as palavras, confiando a vontade dEle. E será mesmo que Ele vai fazer tudo isso, entregando, por exemplo, a tua família, os teus filhos, as tuas gerações? E a gente viu o culto passado, é a Ele que nós vamos prestar contas de tudo isso. O que é que a gente tem feito? Será que basta nessa vaidade humana de dizer eu sei? Será que realmente basta a gente vir para cá, escutar, ser mexido? Mas e o amanhã? A gente começou dizendo, e o nome do título do culto é esse: o que a gente tem feito? Mas eu quero terminar com o teu coração pronto para eu te perguntar no fim: e o que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Porque hoje o Senhor está nos colocando, nos despertando, tirando a gente dessa comodidade, dizendo assim: é assim. Se você sabe ou se você não sabe, a diferença vai ser os açoites, mas os dois vão pagar por aquilo. A ignorância não vai, nos deixar justos, não vai nos impedir do inferno, não vai nos impedir das coisas difíceis ou aflições que a gente vai passar, porque eu não sabia. A misericórdia do Senhor não alcança esse lugar, porque Ele é um homem justo. E quando a gente diz eis-me aqui, e entenda isso dessa forma, vamos lá, por favor, Rafa, presta atenção no fazer. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 8, Rafa. A Bíblia diz: Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? O primeiro homicídio que aconteceu. Deus chamou Caim e cobrou. Foi prestar contas. Onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez?
eu preciso sair de Gênesis e mais uma vez dizer para ti, o que a gente tem feito? Essa pergunta não foi somente para ele, vai ser para nós. O que é que você fez? Não adianta, e aqui não está dizendo que Deus não sabia das coisas, Deus sabia. Mas o tempo todo o Senhor está nos mostrando que além dele saber, Ele vai nos cobrar. E posicionamentos, como a gente vê em Adão, não é uma cobrança para uma condenação, é uma cobrança para o tempo todo, pela misericórdia dele, nos tirar desse lugar de ter feito coisas que desagradavam a Ele. Mas o que é que a gente tem feito quando o Senhor perguntar, o que você fez? Qual é a nossa reação a isso? E ele diz, a voz do sangue, ele não precisou responder. Ele não respondeu. A Bíblia fala, o que foi que você fez? E o Senhor continua, a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Deus está dizendo, eu sei, eu vi. O que eu estou te perguntando é para trazer uma responsabilidade a você sobre o que você tem feito, sobre as suas reações, sobre você não conseguir dominar a você mesmo. Isso não é uma cobrança do Senhor, é o Senhor nos alertando, você precisa de mim. Meu Deus, quantos de nós aqui, se voltasse atrás, fazia diferente? Muitas coisas, não são poucas. Pastor, não tenho muitas coisas não. Misericórdia, vai orar mais. Você tem sim, porque a gente erra. Como a gente erra. Mas aí Deus vem e nos chama a esse lugar e Ele diz, a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Você será fugitivo e errante pela terra. O sangue do teu irmão. Atitudes. Deus começa a trazer para a gente em Gênesis capítulo 4, dizendo, as suas atitudes chegarão a mim. E o que é que você fez? Por que é que você tomou certas atitudes? O que é que a gente tem feito durante esse tempo acordado? Onde o Senhor nos desperta, nos dá o fôlego de vida, nos dá mais um dia. Não é o jeitinho do culto passado, Senhor, deixa eu voltar. Não, Ele nos acordou de novo hoje. De novo hoje. Pastor, mas eu não tenho nada para fazer. Coloca a tua vida diante do Senhor, que o Senhor vai te dar uma missão. Eu não tenho dúvida, todos nós temos propósitos na vida. Senão, para que vida? Para a gente machucar um ao outro? Para a gente deixar uma geração totalmente ferida? Será que é para isso? Para a gente começar relacionamentos e terminar e achar que, hora nenhuma, esse sangue vai ser cobrado? Será que essa atitude, não de morte, mas também de morte, será que o Senhor não está dessa maneira? Quero levar você a Gênesis 37 agora, Rafa. Presta atenção nisso. A Bíblia fala, como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho de Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu, eis-me aqui. José disse para o pai, os irmãos trabalhando, José em casa, e José se colocou dizendo, sim pai, eis-me aqui. Qual é a missão? Eis-me aqui, eu vou fazer conforme a tua vontade. O tempo todo a Bíblia vai nos remeter a quem nós somos com Deus, com o nosso Pai. O tempo todo essas mensagens, elas reveladas, vão mostrar o nosso comportamento. E a Bíblia diz, José respondeu, eis-me aqui. Israel continuou e disse, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Olha o que está escondido aqui. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que você está procurando? José respondeu, estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu,
foram embora daqui. Ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Quantos de nós recebem uma missão e nessa primeira situação aqui ia voltar e ia dizer, pai, eles não estão lá não. Sabe essa limitação no que a gente tem para fazer, a gente não vai um minuto a mais. José chegou onde o pai disse, eles não estavam. Um homem disse, eles foram embora daqui, eles estão em outro lugar. Só isso, dependendo, e que aqui não esteja ninguém assim, já era suficiente para você abortar a tua missão. Voltar para o lugar secreto e dizer assim, pai, eu fui, mas eles não estavam lá. Quantas justificativas nós já demos para não ir um pouquinho mais? Para não perdoar um pouquinho mais? Para não ficar um pouquinho mais? Para não experimentar um pouquinho mais? Cuidado com as justificativas, elas são lícitas. Mas o Senhor nos chamou para sermos, e Jesus fala isso. Quando te chamarem para andar uma milha, você é diferente. Não ande só uma. Quando te chamarem para fazer algo, deixa eu te dizer, não faça só o algo, você é diferente. A Bíblia fala que então, olha isso. José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou. Ele tinha só um lugar para ir, uma missão dada pelo pai, chegou lá, os irmãos não estavam. Um homem disse onde estava, ele continuou, porque missão dada, o mundo diz que é missão cumprida. Mas parece que há, sabe, uma inércia, uma preguiça, algo que a gente só faz, sabe, em limites que nós mesmos nos colocamos. Existia um projeto, independente daquilo que a gente vai ler aqui, mas existia um aqui atrás, eis-me aqui, de José. Será que você já disse isso para o Senhor, eis-me aqui? Ou será que você está, me permita, passeando? Será que diante de um Lucas 12, você ainda não entendeu que nós estamos numa luta enorme, e se for só terrena, é desigual, desleal, e já tem um fim, nós vamos perder. Mas quando o Senhor nos chama, a Bíblia fala que estou procurando os meus irmãos, por favor, pode me dizer onde estão apacentando o rebanho? O homem respondeu e a Bíblia fala, de longe eles o viram, e antes que chegasse, olha isso, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Se você não conhece a história de José, leia essa semana. Lá vem um grande sonhador, venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. A mesma pergunta. Irmãos, o que vocês vão fazer? Movidos por um ciúme, movidos por um pai que na velhice teve mais um filho, e eu fico imaginando, eu estava aqui mastigando isso, e pensando, falei, imagina um filho na sua velhice. A maturidade que teoricamente você deveria ter. Será que era como um primeiro filho que você está trabalhando o dia inteiro, Fred? Será que é como um filho imaturo, você jovem, que não sabe nem aproveitar e não sabe o valor que tem? Não estou trazendo justificativa ao que José fez na frente dos outros filhos. O pai fez na frente dos outros filhos. Mas eu estou dizendo que existe um contexto em relação a isso. Era talvez o queridinho, porque eu estou velho. Era o queridinho, porque eu já não podia mais jogar bola com ele, mas agora eu ficava com ele de outra forma. Agora, isso independe, porque gera e gerou nos irmãos ciúme. Aí agora, porque gerou em mim, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque foi gerado em mim um ciúme que você me colocou? Entende como aquilo que vai sendo gerado em nós é como uma partida, eu falo muito isso, é como uma partida de tênis, uma ação aqui, Deus olha agora para aquele que recebeu a ação. Ele já não está olhando para cá mais. Aqui Deus vai perguntar, o que é que você fez? Só que agora, a ação agora precisa de uma reação. E Deus vai perguntar para aquele também que sofreu a ação, dizendo, o que é que você fez? E muitas vezes a gente olha essa ação dizendo que está errada e erra também. Muitas vezes a gente quer, e Paulo quando fala aos Gálatas diz, não tente, não é possível vencer o mal com o mal. Aí vem toda essa palavra de amor, vem o que a gente já sentiu na presença de Deus, vem o que a gente já sentiu porque você está aqui, você foi amado, você foi perdoado.
E aí, nessa medida, agora não. A ação vem e eu mando ela porque os meus sentimentos disseram e vamos matar ele, os irmãos disseram. José estava indo cumprir uma missão. Sabe? Olha a cegueira que nós vivemos. Diremos, olha o errado gerando errado. A mentira agora. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos, olha agora, em que vão dar os sonhos dele. Mas tinha um cara bom, um irmãozinho, chamado Rubem. E a Bíblia diz, mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais, não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto. Não lhe façam mal. Não lhe faça mal. Poupa a vida dele, mas joga ele nesse buraco. Rubem disse isso para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Olha isso. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que o trazia. E o jogar, os detalhes de Deus são incríveis. E o jogaram na cisterna, a cisterna estava vazia e sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então, Judá disse aos irmãos, mais um bonzinho, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façam mal, pois é nosso irmão. Gente, só eu estou lendo isso aí? Somos nós. Uma cegueira, quando a gente não age, porque Deus vai perguntar, o que é que você tem feito? Os irmãos estão conspirando contra e estão dizendo, a gente não vai fazer mal com ele. Preserva, ele é nosso irmão. Mas joga no buraco, vende, e depois a gente diz para o nosso pai que um bicho pegou ele. Mas não faz mal a ele não. Olha que ponto a gente chega. Entende agora por que a gente precisa dessa mensagem? O que é que você tem feito? Porque aqui está mostrando que a gente não sabe o que está fazendo. É um misto de coisas que eu estou dizendo assim, eu estou com um problema, um sentimento, eu preciso resolver. E aí eu não quero dessa maneira, mas eu resolvo da pior possível. Porque eu não sei lidar comigo mesmo. Eu não sei lidar com essas coisas que vão acontecendo. Mas José sabia. É lindo, José sabia. Presta atenção. Gênesis 39, vamos mandar 2 capítulos, Rafa. 39, 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu dono, egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Gente, José, igualzinho os irmãos, pode ter certeza que foi gerado dentro de José alguns sentimentos. Mas José, diferente dos irmãos, José agora se colocava para responder a Deus, o que é que você vai fazer? José continuou, independente daquilo que estavam fazendo com ele, José continuou José. E a Bíblia fala que, independente daquilo, ele chegou num lugar, e aquele lugar precisava, porque a posição de José, as respostas de José ao pai, ele foi abençoado naquele lugar, e não só isso, mas ele abençoou o lugar. Se cumpria justamente naquilo, na vida de José, o que está para se cumprir na nossa vida. Mas se eu souber responder a Deus, o que é que eu estou fazendo? A Bíblia é muito clara sobre tudo isso, sobre como, independente, você também tem esse propósito, Deus está contigo. A Bíblia fala que o Senhor era com José,
nada que vão fazer contigo, não é. Alguns dizem, não, mas foi Deus que jogou na cisterna, porque Deus tem um plano com José. Deus tem um plano, gente, e deixa eu te falar, não é de mal. Pode ter certeza disso. Agora, o que fizerem de mal com você, se você se posicionar com o Senhor, Deus vai pegar a maldição e vai fazer você ser abençoado. Mas é a tua reação. Deus não vai te levar, sabe? Eu estou pagando meus pecados. Você não entendeu nada ainda. Eu tenho que sofrer. Você não entendeu nada ainda. Agora você tem uma resposta para dar. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? É como se a gente bagunçasse tudo, olhasse para trás e dissesse para Deus, não fui eu. Ele não esperou nem responder Caim. Não esperou nem responder. O que é que você tem feito? Sabe o que vai acontecer agora? O sangue está na tua conta. Porque através das nossas atitudes, essas coisas todas vão acontecendo. E olha que coisa mais linda, eu quero te levar em Gênesis, num José totalmente curado. José nunca foi doente, gente. José nunca viveu depressão. Pelo amor de Deus. Um homem que se posiciona dessa maneira, com todo mundo atrás dele. A túnica que foi os irmãos, depois foi a roupa com a mulher de Potifar. Segurou a roupa e injustamente colocou José na cadeia. E você sabe da história, o que a cadeia virou com José lá? Rapaz, já pensou um negócio desse? Você vai preso e o carcereiro fala, ei, ô preso, fica com a chave aqui, a cadeia é sua. A cadeia é minha? Eu sou o preso. Mas a Bíblia fala, o Senhor estava com ele. E deixa eu te falar, o Senhor não está com ninguém que desagrada a ele. As atitudes, os sentimentos, José estava o tempo todo, eis-me aqui, era para agradar a Deus, independente do que fizerem contigo, agrade a Deus. Independente. Os sonhos aconteceram, voltou para Faraó, e eu quero te levar a esse lugar para a gente fechar essa história. Gênesis 45, Rafa. Presta atenção, versículo 4. Ele encontra com os irmãos lá na frente. Quando os irmãos fizeram isso com José, José tinha 17 anos. Quando os irmãos encontram nessa situação, ele governador, José tinha 30 anos. Foram 13 anos de injustiça, mas a Bíblia diz que José estava com o Senhor. Independentemente, lembre disso, do que fizerem com você. Se o Senhor estiver contigo, e principalmente, porque isso é promessa, se você estiver com Ele, aí é a sua decisão. Você vai saber responder a pergunta, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Porque quando a Bíblia fala que o Senhor era com José, não podia sair uma palavra de maldição de José. Quando a Bíblia fala, o Senhor era com José, não podia existir um José depressivo. Não podia existir um José vingativo. Não podia existir um José pensando mal. Porque a Bíblia fala, o Senhor estava com ele. Versículo 45, capítulo 45. José disse aos seus irmãos, olha como a gente recebe uma revelação, um propósito, uma missão, independente das dificuldades que nós temos na vida. O Senhor é conosco. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, 13 anos depois, de passar por tudo que ele passou, várias injustiças. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Ele está dizendo, eu não esqueci isso não. Você lembra disso também? Agora, pois, não fiquem tristes. Olha José já curando, gente. O Senhor estava com ele. Se a gente não andar por aí, trazendo cura para as pessoas, você não vai saber responder o que é que você tem feito. Se a gente for a pessoa que vai trazer divisão, você vai responder errado quando o Senhor perguntar, o que é que você fez? O Espírito do Senhor em nós, essa é a promessa, a gente vai ver. O que José vivia, deixa eu te falar, é o que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que era na vida de José é o que é para ser na sua vida. Há uma promessa sobre cada um de nós de que o Senhor vai estar com a gente. Agora, as minhas atitudes, a minha obediência, eu escuto, pastor, mas você não conhece a minha mulher.
Eu não vou nem responder. Eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, olha só, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos. José está dizendo, você lembra, né? Imagina o constrangimento que talvez a gente passe por erros passados. Mas José está trazendo a palavra de Deus, dizendo assim, ei, passou. E eu vou te explicar o que você não entendeu. E ele começa. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José está dizendo o que vocês fizeram, deixa eu te falar. Deus tomou conta. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês, olha isso, um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Gente, José teria essa resposta 13 anos antes? Vendido, ele teria essa resposta? Não, estou indo ali virar governador. Tenha calma, muita calma com o que o Senhor está fazendo na sua vida. Pastor, está demorando, Ele é a força. Pastor, está difícil, Ele é a paciência. Ele é a paciência. Êxodo capítulo 3, Rafa, vamos entender isso. Êxodo capítulo 3. Começa no 1, Rafa. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, olha isso, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, no pecado, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Até aqui a gente vê claramente Deus vendo tudo. Deus escutando o clamor de um povo que estava sendo escravo. Deus vendo o que os egípcios estavam fazendo. Deus vendo. E as perguntas não eram só para Moisés, mas eram para todos eles. O que é que você está fazendo? A Bíblia diz que todos nós prestaremos contas ao Senhor. Mas essa missão do eis-me aqui, eu tenho certeza que Moisés não tinha ideia do que Deus ia fazer com ele. E também não tem você. Eu não sei você, mas eu nunca orei para ser pastor. Minha mulher orava. Mas orava num sentimento que só o Senhor sabe. Quando eu brigava com ela, 14 anos atrás, alguns chamam de vingança gospel. 14 anos atrás, depois de uns 8 mais para trás, perturbando muito minha esposa, trazendo muita consequência ruim, não sabendo responder, se Deus me perguntasse o que é que você está fazendo.
A minha esposa aprendeu tudo isso. E quando eu deixava ela irritada, ela parou de me responder, parou de brigar comigo, de bater de frente. Independente de quem eu era, ela agora sabia quem ela era. E quando a gente sabe quem a gente é, essa identidade, esse selo do Espírito Santo, independe o que façam com você, as suas atitudes vão glorificar a Deus. Eu fazia muito mal, mas muito mal. Ela doía como doía antes, mas agora tinha uma identidade, tinha um selo, sabe? E dentro dessa história, a Flavinha já não mais me respondia, mas ela se prostrava. E ela conta, é testemunho meu também, não estou contando de ninguém. Ela, depois das discussões, ela ia para o banheiro orar, porque ela estava escondida ali, trancada. Ela tinha medo de mim. E ela, orando, dizia: Senhor, eu não vou falar nada. Eu vou me calar. Mas eu sei quem tu és. Faz dele um pastor. Deus está vendo todas as coisas. É como se o eis-me aqui meu, ela que deu. E aí a gente vai entendendo uma só carne, a gente vai entendendo a responsabilidade do casamento, como as esposas e os maridos têm, claro, né? A Bíblia fala que se a gente tiver algum problema, nem as nossas orações são respondidas. Eu creio. Eu creio, irmão. Eu creio. Inclusive você e seu marido, Luciano. Olha, então são coisas que o Senhor está fazendo na tua vida. A cada hora que você coloca, Ele vai esquadrinhando, vai colocando coisa dele. E eu posso dizer, gente, isso tem 13 anos, 14. Eu não troco os 37, 38 para trás. Não troco. Não troco. Por nenhum problema que eu tenho hoje. Nenhum. Porque os prazeres e as alegrias que o Senhor nos dá, pode ter certeza, gente, e talvez você tenha experimentado isso já, é muito maior do que qualquer uma que o mundo vai te dar. E a Bíblia fala: agora venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Deus não quer saber o que você pensa do que você é. Deus sabe. Deus sabe que nós somos incapazes. Deus sabe que nós somos emocionais. Deus sabe que nós somos teimosos. A Bíblia fala tudo isso. Como é temoso o meu povo. Ele fala para Moisés. Mas tudo que nós estamos vivendo se resume agora em mais uma frase dele dizendo a mim e a você: eu estarei com você. Então, será esse o sinal que eu envio. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês o adorarão. Olha para que está tirando. Para adorar, cultuar. Vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Moisés está dizendo, eu não sou capaz disso, eu não sei nem o que falar. Não é esse seu medo, muitas vezes? Se a gente tirar agora e fizer aqui, não geração pequeninos, mas o geração... Como pode chamar? Grandinhos? Meio estranho isso. Velhinhos, Renault. Aí você está falando só por você, Renaultzinho. Enfim, crescidinhos. Que bonitinho, Maurício. Ficou bonitinho. Geração crescidinhos. Se eu falar geração crescidinhos, quem é que corre para cá para falar um versículo? Vovô, Renault. Aí você está falando de mim, né? Quem é que corre para cá? Geração crescidinhos. Que bonitinho. Está valendo. Não, você não pode, pastora. Está entendendo o que a gente vive? Talvez a gente ache que a gente não é capaz. Talvez a gente fique com medo, meu Deus, se eu errar, o que vão pensar de mim? Rapaz, até o que vão pensar de ti é Deus tratando essa pessoa.
E Deus vai perguntar para ela, o que é que você tem feito? Sabe, o tempo todo é entre você e Deus. A gente está reunido aqui, um inspira o outro, um fala com o outro, um testemunho edifica cada um de nós, mas é entre você e Deus. É você crer nisso aqui, nas suas missões como marido, auxiliadora, filho, independente daquilo que você é hoje. A Bíblia está dizendo, eu estarei com você. E quando ele chama, justamente nesse entendimento, eu creio, nessa humildade de Moisés, ele fala, e eu vou dizer o que, se eles perguntarem? E aí, Deus disse a Moisés, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sabe, a identidade de Deus, quando ele diz, Erie, Asher, Erie. A Bíblia não fala, o português traz para o eu sou. Mas a Bíblia diz, e a gente vê nessa história, e na minha e na sua, que Deus vai se tornar aquilo que Ele precisa se tornar para estar com você. Não é eu sou um Deus totalmente estático. Não é o eu sou um Deus que não é tudo. É eu serei o que eu serei. Ele está dizendo para Moisés, Moisés vai, o que precisar sou eu. Moisés vai, na hora que for uma doença, eu sou a cura. A hora que for o medo, Moisés, vai, eu sou a coragem. Moisés, a hora que você chegar e o mar não abrir, deixa eu te dizer, eu sou o caminho. Sabe, são perguntas que a gente já deveria responder. Porque respondendo essas perguntas de quem Deus é, eu tenho certeza que parado você não vai ficar. Eu tenho certeza que vai ser você movido a essa missão, como essa de Moisés, e se a gente voltar um pouquinho, eis-me aqui, me permite, quero te levar no eis-me aqui, de Abraão, Gênesis 22, Rafa, e a gente vai encerrar, Gênesis capítulo 22, versículo 1, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Sabe, gente, quero que você saia daqui com esse entendimento. Andar com Deus não é fácil. Porque você vai precisar ser espiritual. Deus não anda com um homem. Deus anda com um servo. Deus não anda com um homem. Deus anda com uma ovelha. E quanto mais você estudar sobre a ovelha, você vai ver que a ovelha precisa de Deus. A ovelha não enxerga, gente, 3 metros. Somos assim ou não? Nós não sabemos o dia de amanhã. Isso representa a tua visão. Quando Isaías, vendo tudo que ele viu em Isaías capítulo 6, ele também diz, eis-me aqui. E o que Deus mostra para ele, os anjos, deixa eu te falar, ele nunca imaginou aquilo. A gente também não imagina o porquê, o para quê. Mas eu não posso abrir mão de dizer, eis-me aqui. Abraão disse também. E Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Gente, a Bíblia fala, e aqui não esconde nada, Deus revela o pecado dos seus servos. O que a Bíblia tiver aqui para ti é a verdade. A Bíblia fala que depois de pedir o filho, versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia, eles andaram 3 dias, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, espere aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha, o holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava às mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Medita nisso um dia. Medita nisso um dia, que você não tem ideia o que é isso. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Abraão estava levando o próprio filho, Jesus. O próprio filho. Durante 3 dias ele caminhava com o filho dizendo, é para Deus o que eu estou fazendo. É para Deus o que eu estou fazendo.
Sabe, Deus pode te pedir as coisas mais importantes da sua vida. Ele já sabe, mas você precisa saber se você vai dar ou não. Quanto a gente está disposto? Quanto? Eu quero viver o sobrenatural. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Esses homens viveram, mas, gente, não foi à toa. Não ache, diante de tudo que eu já escutei, não ache que você, por ser o queridinho de Jesus, que você vai ser diferente desses homens. Não vai ser. Queridinho você é, mas as provas vão ser muito parecidas. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas de onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Sabe, não coloque limite. Se Deus quiser te levar mais um pouco, Deus sabe até onde você vai. Deus sabe. Mas talvez porque você não sabe falar, talvez porque você não sabe ainda muito da Bíblia, talvez porque você seja tímido. Deixe que Deus coloque os limites dele em você, porque senão você não vai conseguir responder. O que é que você tem feito? Você não vai ter o que falar, o que contar, o que testemunhar. Fique de pé, quero que você escute isso agora. De pé. Que a nossa vida glorifique. Porque isso aqui, o plano é perfeito e isso aqui era a sombra do que o próprio Deus faria entregando o filho. Não era Isaac, era Jesus. Era Jesus. A parte do impossível é dele, não é sua. Se Deus está te chamando, se Deus está te confiando, vá. Vá. Quando você parar, se os seus ouvidos e as suas respostas forem certas, Ele vai te levar mais uma milha, e mais uma milha, e mais uma milha. Hebreus capítulo 10 diz: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eu estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quisestes, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eu estou aqui, eis, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios,
que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, presta atenção, essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Não se acostume com o que você foi chamado para viver. Não se acostume. Não ache normal o sobrenatural. Viva como se fosse, mas não ache. O sobrenatural tem que ser, diário na nossa vida. É o Senhor nos movendo, é o Senhor conosco. E eu quero que você agora, fechando os teus olhos, abrindo o seu coração, no teu íntimo, na tua história, nas tuas limitações, nas suas vontades, que você tenha um encontro contigo de verdade, sem máscara. Não é o que os outros pensam, é o que Deus já sabe. E a minha pergunta é: o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Pense sobre isso. Escute esse louvor, não abra sua boca. Fique no seu interno. Use esse tempo com o Espírito Santo para que Ele te responda e que você também saiba responder. O que é que você tem feito? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso és. Agora, ainda nesse espírito, ainda nessa unidade com o Senhor, eu quero que você responda para Ele em atitudes. Eu quero que você responda como a gente viu e como Ele espera, em ações. Se a pergunta é essa, o que você vai fazer? Se a sua resposta for, preste atenção. Se a sua resposta for, eis-me aqui. Pastor, eu não sei, eu não tenho nada, eu não consigo saber ministérios, mas se a resposta for, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer que Deus cuide
Se você quer viver o sobrenatural, se você quer ver uma sarça pegando fogo e não se consumindo, se você quiser ver que tudo que o Senhor tem para ti se cumpra na sua vida, saia do seu lugar e venha adorá-lo, assim como foi aquele tempo no Egito. Avisa a Faraó que eu preciso tirar o meu povo para que eles me adorem no lugar certo. Vamos adorá-lo da forma certa, dizendo: eis-me aqui com o coração. Independente de quem hoje nós somos, Deus tem um propósito na minha e na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Quebre o seu coração nesse lugar agora, e a gente vai ver o que Deus vai fazer com cada um de nós. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que